A graça e a paz, queridos. Nós estamos aí tendo que nos adaptar, né, nessa quarentena, e a gente já se adaptou na questão do nosso culto, já se adaptou com relação às células, e agora nós precisamos nos adaptarmos à questão da nossa escola bíblica, né, porque nós começamos uma escola bíblica já esse ano, com um assunto, com um tema, e nós suspendemos, né, na semana passada, em razão de tudo que está se passando, mas nós precisamos dar continuidade. A ideia inicial era que amanhã, né, eu estou gravando o vídeo às 11 horas, aproximadamente da noite, mas que no sábado, pelas 4 horas, às 16 horas, nós teríamos uma aula ao vivo. Acontece que a minha internet está muito ruim, está caindo demais, e a minha preocupação é de eu começar a aula e não conseguir terminar. Então, nós estamos aqui gravando, né, essa aula, e vai estar disposto aí para você para estar assistindo. Em primeiro lugar, eu preciso dar a seguinte orientação. Nós, da congregação, a Igreja Metodista aqui em Primavera, tem a central e tem a congregação. Na congregação, o assunto qual nós vamos tratar, né, um assunto chamado Espírito Santo, nós já tínhamos dado 4 aulas, né, e a central está um pouco atrasada, por circunstâncias naturais, ok? Eles já tinham feito 2 aulas, então eles estão 2 aulas atrás de nós. E aí eu preciso colocar todo mundo parelho, todo mundo no mesmo ponto. Ao mesmo tempo, para também alcançar vidas, né, que não puderam, pessoas que não puderam estar nas aulas, né, iniciais. Então a gente vai poder agora colocar de repente todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar. E aí nós pensamos, né, em dar um geralzão. Eu vou pegar das primeiras aulas, né, da aula 1, 2, 3 e 4, e dar um geral, um ponto mais importante dentro da aula, claro, sem perder a qualidade, sem perder o essencial, para que também nós possamos prosseguir para a quinta aula. Um outro detalhe que eu quero deixar aqui é que nós vamos ter uma aula mais curta, né? O ideal é que nós tenhamos aí 20 a 25 minutos no máximo de aula, né? E depois vamos abrir para as perguntas, dúvidas, se você quiser depois enviar para mim, né, pelo WhatsApp do grupo da igreja, pelo e-mail, né, por telefone, e de repente a gente depois dá até um feedback também. Eu creio que essa semana eu vou tentar arrumar minha internet, conseguindo a gente parte para as aulas ao vivo. Mas eu queria contar com a sua compreensão nisso, tanto na aula gravada, para você não deixar, né, de assistir ela inteira, e também, né, nessa conscientização, principalmente o pessoal da congregação, de que nós precisamos chegar num ponto comum, né, que é estarmos todos, né, junto no mesmo ponto da mesma matéria, ok? Então, o nosso assunto que nós estamos tratando como direção de Deus para nós é sobre o Espírito Santo. Isso foi uma direção que Deus foi colocando no nosso coração. Nós entendemos que precisamos entender biblicamente o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e também praticarmos esse relacionamento. Nós precisamos da teoria, do conhecimento, mas também precisamos da prática. A teoria sem a prática ela é estéril, né? E experiência sem base bíblica é perigoso. Pode ir além daquilo que é bíblico. Nós vamos procurar, nesse momento, né, da escola bíblica, as duas coisas. Sermos conhecedores do que a palavra de Deus diz para nós a respeito do Espírito Santo, mas também buscarmos ter um relacionamento profundo com Ele. Agora,
para nós começarmos, né, nós precisamos compreender que o assunto Espírito Santo, ele não está solto, ele não é solto, né? Ele faz parte de um assunto que chama-se Trindade, do qual nós vamos tocar nesse ponto, né? Não profundamente, mas a ponto de esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao Espírito Santo. E ele também está incluso dentro de um assunto maior, que é o plano de salvação. O Espírito Santo é o grande executor da salvação. Isso a gente vai ver com mais calma nas aulas seguintes. Agora, eu preciso fazer uma seguinte observação. De vez em quando nós pegamos livros ou ouvimos algum comentário, ou através de aula, no YouTube, qualquer outro sistema desse, de que o Espírito Santo é o Deus esquecido, né? Isso, de certa forma, tem sua razão, né? E por que disso? Por que alguns falam que o Espírito Santo é o Deus esquecido? Porque nós mergulhamos no Deus Pai, né? Mergulhamos nos assuntos de Cristo e não mergulhamos profundamente no Espírito Santo, né? E até a história mesmo, se nós pegarmos a história da igreja, nós vamos ter alguns momentos onde se tentou aprofundar e onde se aprofundou, né? Mas não foi uma contínua, não foi um contínuo estudo do Espírito Santo, assim como foi o de Cristo, por exemplo. Claro que tem suas razões históricas, né? Por exemplo, nós sabemos que quando Cristo, né, ressuscita e a igreja começa a caminhar, né, ela sofre muitos ataques a nível do Filho de Cristo, né? A divindade de Cristo. Muitos começaram a questionar, e esse foi o grande embate da igreja nos primeiros séculos. Nós tivemos os embates com relação à questão da natureza de Cristo, da Trindade, né? E esses embates foram tudo em cima dessa figura de Cristo. Então o Espírito Santo acabou ficando meio que de lado, assim, por uma questão histórica mesmo, né? A gente vai ver em alguns concílios da igreja, né, pouquíssimas referências ao Espírito Santo como era para Cristo, por exemplo. Agora, quando vem a reforma, nós vamos ter aí, talvez, um primeiro chamar de atenção para isso, né? E aí a gente não pode esquecer de uma figura importantíssima, né? Que se chama John Owen, né? Um puritano. Ele vai ter uma obra que até hoje é referência, né? Sobre o Espírito Santo. Ele tem uma obra também fantástica sobre o relacionamento com a Trindade, o Deus triuno. Então, John Owen vai ser o primeiro, ou talvez assim, um dos primeiros a realmente aprofundar sobre o Espírito Santo, né? Depois nós temos um movimento metodista, né, que nós fazemos parte dessa história. Depois a gente vai ter alguma coisa mais bem para frente no chamado movimento pentecostal. Então, assim, claro que entre esses movimentos surgiu alguma coisa ou outra, né? Mas a gente pode assim destacar essas três passagens, né? Os puritanos, né? O movimento metodista e os pentecostais, né? A gente diz que os pentecostais trouxeram para a igreja novamente, trouxeram para a agenda da igreja o Espírito Santo, o estudar do Espírito Santo, né? Agora, e hoje? O que nós temos hoje? Queridos, nós temos hoje os dois extremos. E nós precisamos chegar ao meio. A virtude, né, como diz o filósofo, vai se encontrar no meio, estar no meio. E por que eu falo de dois extremos? Porque nós temos igrejas, por exemplo, que negligenciam completamente, né, o estudo aprofundado do Espírito Santo, falando somente o básico do básico. E nós temos também o exagero, a outra ponta, né? Aquilo que não é bíblico, que foi sendo trazido para dentro da igreja, onde o Espírito Santo não está fazendo parte.
Então, esses dois exageros, eles precisam não estar fazendo parte da igreja, né? Nós precisamos conhecer mais, aprofundar mais no Espírito Santo, mas também nós precisamos ir até onde a Bíblia nos fala, que é a realidade do Espírito. Então, diante disso, né, é que nós precisamos compreender o Espírito Santo. Nós precisamos, acima de tudo, após uma metanoia, vivenciar o Espírito Santo na nossa vida. Então, essas aulas, elas são para isso. Elas são não para que você fique um teólogo, né, um especialista nos conceitos do Espírito Santo. Você vai ver que a gente vai falar de conceito, a gente vai falar de detalhes, né, bíblicos, mas principalmente eu quero que você, né, entenda a necessidade de um despertar para esse relacionamento com o Espírito Santo. E para a gente começar, né, falar especificamente, mais detalhadamente do Espírito Santo, eu quero falar, em primeiro lugar, o óbvio, né? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Né? Quando a gente vai para a questão da etimologia, a gente vai encontrar na palavra pneuma, né, no grego, ou seja, o Espírito no grego é pneuma, e no hebraico o Espírito é ruá. Então, nós temos esses dois termos, uma linguagem mais usada no Antigo e a outra linguagem usada no Novo Testamento. Mas os dois têm um significado de vento, ventania. E aí é que surge um dos nossos grandes problemas. Porque quando nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente começa a ter meio que um conflito. Porque quando nós falamos que Deus é Pai, você lembra de um pai, você lembra de uma pessoa. Quando nós falamos que Deus, né, também subsiste no Filho, nós temos a plena consciência do que é um filho, né? Nós somos filhos. Então, rapidamente você identifica, né, a pessoa com o propósito terminológico de Deus Pai e Deus Filho. Então, é fácil identificar. Agora, quando chega no Espírito Santo, nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque o Espírito é impessoal. Mas vem uma palavra pessoal. Então, nós temos uma pessoa, né? O Espírito Santo, e é isso que você precisa marcar. Ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, né? A Trindade a gente vai discutir lá pela aula, vai falar um pouco mais pela aula 4, aula 5, né? Mas assim, vou te adiantar algumas coisas. A Trindade, né, é um único Deus que subsiste em três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma única essência, né? Deus não é criado, Deus é a essência que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nós temos uma dificuldade, quando nós falamos de Espírito, identificar como uma pessoa, né? Nós lemos na Bíblia que foi derramado o Espírito em nós, né? Então, como é que você fica pensando uma pessoa sendo derramada em você? Então, cria uma certa dificuldade. Essa é até, inclusive, uma das dificuldades para que muitos não se adentrem no assunto do Espírito Santo. Não é a principal, mas é uma das questões. Agora, nós precisamos entender que a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu quero dizer para você que essa terminologia, né, foi trazida por um teólogo lá atrás, se não estiver enganado, o nome dele é Tertúlio. Ele era teólogo, um homem de Deus, mas era também formado em Direito. E por essa formação, ele acabou trazendo, né, do direito também, e até do olhar para o teatro romano, porque quem faz direito também aprende desse jeito, né? Nós, quando vamos estudar a pessoa na faculdade de Direito, nos é ensinado a respeito do teatro romano. E o teatro romano,
né? Ele funcionava ao ar livre. E o ator do teatro romano, ele tinha muitos personagens, né, dentro da mesma peça. Às vezes ele fazia 2, 3, 4 ou mais personagens na mesma peça. E aí ele simplesmente trocava as máscaras para identificar, para dar uma sinalização para o povo que agora era um outro personagem. Era o personagem A, era o personagem B, C e assim por diante. Então ele colocava uma máscara na frente, pronunciava a fala, e quando ele queria trocar o personagem, ele trocava a máscara. Então você tem uma mesma pessoa realizando vários personagens. Teve uma peça na Broadway, nos Estados Unidos também, que ficou muito famosa, que o ator, ele representava Deus e representava o diabo. E ele era o único ator da peça. E ele usou desse modo teatral grego-romano de substituir máscaras, né? Então, quando ele ia fazer a fala de Deus, ele botava uma máscara que sinalizava Deus. E aí, quando ele tinha que o diabo ia dar resposta a Deus, ele trocava a máscara e também sinalizava a resposta de Satanás. Então, é uma mesma pessoa com dois personagens. Daí, Tertúlio vem e traz essa ideia, né? Alguns estudos também dizem que essa máscara se chamava persona, então daí vem a palavra pessoa, né? Então, e vai ser cunhada, né, dentro da palavra de Deus, a palavra pessoa, para se referir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, é um único Deus que subsiste em três pessoas. Tá? Eu não posso aqui adentrar, né, na questão da palavra subsistência, porque existe uma diferença na filosofia entre essência, existência e subsistência. Tá? Mas isso aí talvez para frente a gente até entre. Mas, por enquanto, você precisa entender que Deus é um único Deus. Nós adoramos um único Deus, né, que vai subsistir em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, para a gente tirar essa confusão da cabeça de que o Espírito Santo não parece ser uma pessoa, né? A gente tem uma ideia de que seja uma força mística, alguma coisa assim nesse sentido. A gente precisa ir para a palavra de Deus. A gente precisa olhar para a Bíblia. E a Bíblia vai nos revelar a pessoalidade do Espírito Santo. Então, eu quero que, em primeiro lugar, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7, 8 e versículos 13 a 15, nós vamos ver o aparecimento do Espírito Santo ali, mas a Bíblia está se referindo a ele, né? No lugar da palavra Espírito, a Bíblia traz ele com letra maiúscula. E isso significa pessoalidade, porque é um pronome pessoal que está sendo dado ao Espírito Santo. Então, se é um pronome pessoal, significa que ele é uma pessoa, né? Os textos aqui, alguns eu vou ler, outros eu não vou ler, mas você anota, né, e faça a leitura, porque é importante. Esse seria um primeiro argumento de que a Bíblia traz o Espírito Santo como pessoa. O segundo argumento é que ele é identificado ao lado do Pai e ao lado do Filho, né? Então, nós vamos ver isso na forma batismal, por exemplo, em Mateus 28, 19. Né? Quem crê e for batizado, seja batizado no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Veja, ele não fala nos nomes, ele fala no nome, o que também já inclui aqui a ideia de um único Deus, né? A Trindade. Então, você e eu fomos batizados pela Trindade. Então, o Pai é pessoa, o Filho é pessoa, e a Bíblia traz o Espírito Santo também como pessoa, né? Então, esse é um segundo argumento também. Junto à fórmula batismal, nós temos a bênção apostólica, né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Nós, quando vamos encerrar o culto, encerramos, né, e despedimos as pessoas sobre a bênção da Trindade, né? Então vai falar assim, a graça de Deus Pai, né? A comunhão do Espírito Santo.
né? Então, de novo, essa ideia de estar ao lado da pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Se a Bíblia não tratasse ele como pessoa, a Bíblia ia ter que dizer assim: Deus Pai, Deus, você é batizado em Deus Pai, Deus Filho e no vento, né? E no poder. Então ia substituir isso, mas não, ele trata do nome Espírito Santo para dar a ideia de uma pessoa. Terceiro argumento da pessoalidade do Espírito Santo que nós temos na Bíblia, está lá em Atos 15, 28, esse eu vou abrir, né, lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, nós temos Atos dos Apóstolos. E no capítulo 15, versículo 8, nós vamos encontrar lá o primeiro concílio da igreja, né, o concílio de Jerusalém. E é interessante porque o texto vai colocar o Espírito Santo para o lado de nós, que somos pessoas, né? Então, ele vai falar assim, lá no versículo 28, capítulo 15, versículo 28, vai dizer assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias, né? Então, o que a Bíblia está colocando aí? Está dizendo, olha, o Espírito Santo estava participando, né, do concílio, né? Pareceu bem a ele e a nós. Então, e ele participou disso tudo. Então, o argumento aqui é de que ele, junto a nós, a Bíblia está tratando ele também como uma pessoa, né? Porque senão ele poderia ter falado assim, a Bíblia poderia ter trazido assim, o Espírito Santo nos ministrou no coração e pareceu bem, né, a nós que fizesse isso ou aquilo. Mas não, a Bíblia faz questão de falar dele, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, dá a ideia de paridade, né? Uma ideia de que nós estamos como pessoas e também o Espírito Santo como pessoa, trabalhando para o bem maior do concílio, que foi esse concílio. Agora, o mais importante, aí a ideia mais importante de pessoalidade do Espírito Santo, eu creio que se encontra nas suas qualidades pessoais descritas na Palavra de Deus. E aí nós temos muitos exemplos, né? E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai trazer características que somente pessoas podem ter. E vão essas características serem atreladas, ou seja, vão identificar o Espírito Santo como pessoa. Então, se nós olharmos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, onde fala do Espírito Santo distribuindo os seus dons espirituais, né? A Bíblia vai dizer lá que ele tem vontade, ele entrega os dons da maneira que ele quer, a quem ele quer, né? É um mesmo Espírito, um só Espírito que distribui os dons conforme o seu desejo, ou seja, o Espírito Santo tem vontade. Se o Espírito Santo tem vontade, sinaliza o quê? A pessoalidade. Porque eu e você, como pessoas, temos vontades. Temos vontades de várias coisas, né? Inclusive agora de sair um pouco para a rua para andar, né? Mas não estamos podendo. Mas o Espírito Santo pode sair normalmente, que ele nunca vai ser afetado por isso, né? Então, mas ele fala de uma vontade do Espírito. Segundo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito Santo. E uma das características do fruto do Espírito Santo é o amor, né? Nós, como pessoas, amamos. O Espírito também ama, né? Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, também fala que foi derramado o amor em nossos corações. Então, o amor faz parte do ser humano também, o que sinaliza uma personificação do Espírito, uma pessoalidade. Efésios capítulo 4, versículo 30, fala que o Espírito Santo se entristece, fica triste, né? Conforme nossas condutas, ele vai se entristecendo, ou seja, quem se entristece somos nós, pessoas, e Deus, na sua pessoalidade, também vai se entristecer. O Espírito Santo fica triste.
Então, essa referência à tristeza no espírito, né, sinaliza também a sua personalidade. Ele se relaciona, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele está se relacionando porque nós somos o templo do Espírito Santo, ao qual ele reside, e ele reside em nós para relacionamento. Nós, então, nos relacionamos com ele também. E é importante isso, né? Porque pessoas se relacionam, pessoas, né, estão juntos, estão próximos. Nesse momento nós não estamos tão próximos, mas se Deus quiser isso vai passar, né? E nós vamos estar juntos. Ele possui mente, Romanos capítulo 8, versículo 27, vai falar, né, da sua mente. Ele intercede por nós, Romanos 8, 28, quer dizer, nós intercedemos pelas pessoas. Quantas vezes alguém pediu para que você estivesse orando por ela, por alguma necessidade, por alguma coisa que ela iria fazer, realizar, um filho que está indo numa prova, um filho que vai arranjar um emprego. Quantas vezes nós intercedemos? Quantas vezes a gente pede para você estar intercedendo pela igreja, por um irmão que está doente? Então, intercessão faz parte da pessoalidade e é encontrado no Espírito Santo, né? Ele dá testemunho, João 15:16, a Bíblia diz que ele vai dar testemunho de nossas vidas, né? Ele é testemunha, querido, só testemunha quem é pessoa. Você já viu algum cachorro no tribunal testemunhar? Você já viu algum bicho no tribunal, né? Você não vê isso, o que você vê são pessoas testemunhando fatos, né? Então, ele vai ser a nossa testemunha fiel. Ele também é consolador. João 14:16. Queridos, você já foi consolado várias vezes por pessoas e já consolou muitas também. E isso sinaliza, caracteriza a personalidade do Espírito Santo, né? E por fim, um que eu gosto muito, né? Não tem como eu fugir disso. Neemias, capítulo 9, versículo 20. Olha que legal. Lá no Antigo Testamento, parece uma característica da personalidade do Espírito, que é ensinar, né? O Espírito de Deus ensina, né? Nós estamos aqui, estou tentando ensinar alguma coisa, né? Aquilo que eu já aprendi, para a gente dividir, né? E crescer, porque toda vez que eu ensino eu aprendo mais, mas o Espírito de Deus é o grande professor, é o grande mestre, né? Ele nos ensina tudo e todas as coisas. Então, essas todas características estão aí nos textos bíblicos, e são características de seres humanos, de pessoas, que estão também sinalizadas no Espírito Santo. Então, com base na Bíblia, nós podemos dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Então, concluindo essa aula, né, eu quero que você guarde isso hoje. Nós precisamos aprofundar nas questões do Espírito, da verdade, do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprofundar no conhecimento, né, e ter uma metanoia em nós, mas precisamos também aprofundar na vivência com o Espírito Santo. E nessa aula, você precisa entender, Deus é um que subsiste em três: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, apesar de dar um entendimento de que ele não seria uma pessoa, a Bíblia claramente trata ele como uma pessoa. E a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, Deus está revelando o Espírito dele para nós. Todas essas características, depois você pega e lê com calma na sua palavra, na sua Bíblia, para que você compreenda isso com mais profundidade. Peça ao próprio Espírito para te ensinar nesse momento. Amém? Quero agradecer você que esteve aí assistindo essa aula por inteiro, e dei só um pedacinho, né, dessa aula, e tem mais coisas para falar. Em um outro momento, talvez eu vou ter que lançar um outro vídeo antes da semana que vem, tá certo? Mas eu espero consertar isso para a gente ter uma aula ao vivo. E mais uma vez eu quero dizer para você, se você ficou com dúvida, algum questionamento, mande para mim, tá certo? E a gente vai aí conversando, tentando encontrar a melhor resposta possível. Deus abençoe.